Salve Maria, viva Cristo Rei! A gente andou um pouco sumido do podcast, mas nós estamos aqui voltando com chave de ouro. Nós estamos aqui nada mais, nada menos com Davi Araújo. Seja bem-vindo, Davi Araújo. Nossa, Sara, muito obrigado. Uma alegria saber que estou ajudando aí nesse retorno. Com certeza, o retorno do podcast e o objetivo desse podcast, Davi, é exatamente nós trazermos, continuarmos dando para as pessoas temáticas importantes para quem já se consagrou a Nossa Senhora, a São José, ou pensa em se consagrar, para que não se perca o elo, né? Porque nosso São Luís Maria Grignion de Montfort dizia que nós deveríamos sempre estar unidos como um exército, e a nossa fé ela aumenta pelo ouvido, então o podcast tem um pouco disso. Mas quem é Davi Araújo, ora, quem é Davi Araújo, simplesmente ele tem um apostolado super importante na internet, onde ele faz um desenvolvimento sobre temas muito importantes, necessários para nós, para a nossa espiritualidade, como família, como teologia do corpo, porque ele é simplesmente especialista, um estudioso sobre a espiritualidade, né, de São João Paulo II, toda essa teologia que nos faz ver que nós somos seres integrais, que nosso corpo precisa estar em união com a nossa alma, e assim nós teremos mais frutos, né, para o reino de Deus. E também algo que eu estou aqui me deliciando, que nós vamos falar sobre isso também, que é um tema sobre esse avivamento, sobre esse tema necessário sobre a masculinidade, sobre paternidade, o papel do homem na sociedade, na igreja, dentro da família. E é sobre isso que nós vamos falar. Me fala um pouquinho da sua missão, se apresente, Sim. diga para nós o seu papel dentro da comunidade Shalom. Você é missionário Shalom e a gente precisa lhe conhecer. Sim. Então, muito obrigado pelo convite, uma alegria estar aqui realmente com vocês, para falar desses temas que, para mim, são muito preciosos e necessários hoje em dia. Então, eu sou casado, tenho hoje 2 filhos, sou missionário da comunidade já há 23 anos, comunidade vida, né, dentro do Carisma Shalom, e já passei por algumas missões da comunidade, graças a Deus. E foi na França que eu tive a oportunidade de estudar Teologia do Corpo, no Instituto de Teologia do Corpo lá de Lyon. Tive essa grande alegria de me aprofundar justamente quando eu estava me preparando para casar, no noivado. E aí me deram um livro sobre Teologia do Corpo e o diretor desse instituto foi pregar na diocese que eu trabalhava, né, lá em Avignon, no sul da França, e tive umas conferências, né, com ele e me apaixonei por esse tema, por esse conteúdo. Já tinha lido muitas encíclicas do Papa São João Paulo II e ali eu fui aprofundando cada vez mais, então veio daí, né? E hoje a minha função, hoje eu moro em Teresina e a minha missão, né, assim, minha missão particular na comunidade hoje, que a comunidade me confia, é algo novo que são os regionais, né? A criação de regiões onde concentramos um certo número de missões que são próximas, que tem uma cultura mais parecida. E aqui o nosso regional, aqui em Teresina, na missão de Teresina, é a sede do Regional Nordeste 1, que envolve as missões do Maranhão, do Piauí e do Ceará. E hoje eu fico assim, trabalho como responsável por esse regional, junto com o escritório que trabalha comigo. A gente visita muitas missões, é uma grande alegria isso, ir até os missionários, a comunidade de aliança, todo aquele povo de grupo de oração que participa naquela cidade, naquela região, ter momentos de espiritualidade com ele, acompanhar, encontrar resoluções para crescermos na missão de evangelização com aquela diocese, naquele lugar. Então, uma grande alegria trabalhar, acolher esse dom que a comunidade traz, que é exigente, tem as suas exigências, né, essas viagens e todas as realidades desafiantes que às vezes os missionários vivem nessas missões, mas é muito gratificante, uma grande alegria colaborar realmente com a missão. E um novo aqui, até para a gente trazer no podcast, a sua realidade, que você é comunidade vida. Isso. Você é casado, tem uma família, tem filhos e vive dentro da comunidade. Exatamente. Fala um pouquinho como isso é possível, como isso acrescenta para a igreja termos famílias dentro de um seio da comunidade inteiramente ali dentro. Exatamente. Então, dizia uma vez num dos retiros da comunidade, que na comunidade de Shalom existem os sacerdotes, temos os celibatários, que fazem realmente os votos, né? E temos os casados. Né? Temos ainda ali leigos que estão caminhando, seguindo o seu estado de vida, mas temos esses 3 estados de vida na igreja. Na comunidade temos os 3. Eu dizia no início, nossa, que loucura do nosso fundador ter se aberto essa realidade, né, de um casais dentro da comunidade de vida. Mas hoje, eu tinha muito medo até antes de me casar, né, porque eu ficava olhando para a comunidade, rapaz, eu vou
o exercício, os meus esforços, tudo isso vai ser para a comunidade, e a comunidade não vai me dar um salário, né, vai me dar aquele repasse necessário, justo, diante do meu trabalho. A gente vai ver um estado de pobreza, né, diante das missões que nós temos. Eu não sei onde eu estarei com a minha família. Quando eu me casei, por exemplo, me casei na Guiana Francesa. A gente morava na Guiana Francesa, que é um departamento francês, Sim. ali faz divisa com o Amapá, né? E eu ficava receoso de morar lá, né? Tudo, nossa, estrangeiros aqui, e eu via a cultura. Eu tinha muitos medos. E depois que eu me casei, que eu, não sei, eu me chamo matrimônio, é isso que eu quero. E a gente vive certos desafios normais, né, do matrimônio, e a graça de viver para o reino, como você Sim. dizia, né, de ter os meus filhos ali. Nós temos o nosso apartamento, né, vivemos em um apartamento, temos uma vida familiar, mas temos os compromissos. Por exemplo, todas as manhãs nós vamos para a casa da comunidade, na comunidade, da casa comunitária que nós chamamos, onde temos um refeitório comum, uma capela com o Santíssimo Sacramento, uma sala de formação. E todas as manhãs são manhãs de silêncio. Deixo os meus filhos na escola, vou para a casa comunitária, temos a missa, temos ali as laudes, café da manhã, tudo em silêncio. Temos a formação, e depois à tarde temos o apostolado, à tarde e noite, né, trabalho, apostolado. E assim vamos vivendo junto com os irmãos, como casados, vivendo a nossa missão de casados até como pais e mães deles, Sim. recebendo eles na nossa casa, sendo essa referência de homem, de mulher ali para eles, né? Com os nossos filhos, as crianças no meio deles, que trazem também muita alegria, muita esperança para eles. E os nossos filhos recebem muito com isso. É uma grande graça vê-los fazerem questionamentos, tocarem no sagrado, né? Ter uma Sim. capela em casa, né? Na casa comunitária, na casa, irem para a missa com a gente. Ter aquela experiência de, desde cedo, já estarem inseridos dentro do berço da igreja, né? E aí você contando dos seus medos, eu já vi ali traços da virilidade necessária, né? Para viver verdadeiramente a masculinidade, que muitas vezes os homens podem se deparar diante de um novo, diante de algo que talvez não fosse tão convencional como você viver um matrimônio dentro de uma comunidade, de todos os seus esforços, como você falou, serem exatamente conjugados para a própria comunidade. Precisa de muita coragem, não precisa, Davi? Precisa. Precisa, e isso já revela algumas coisas que tem a ver com ele, com São José, dessa virilidade, desse despojamento. E me fala sobre você consagrado a Nossa Senhora, e como que se deu esse chamado dentro de... Porque, assim, você já era comunidade Shalom antes mesmo de se casar, pelo que eu entendi. Exatamente. Você já tinha quanto tempo de caminhada dentro da comunidade antes de casar? Olha, eu me casei em 2015. Então, eu entrei em 2003 na comunidade, né? Já tinha esses anos aí. E como a nossa vida, como comunidade de vida, é bem intensa, né? Então fica complicado, por exemplo, você abrir um matrimônio com uma pessoa que não viva como o nosso estilo de vida e comunidade de vida, né? Então a gente se abre à providência divina. Não existe esse negócio de eu sou obrigado a me casar com quem a comunidade escolhe. Eu vi isso no Instagram, eu falei, meu Deus, a pessoa não conhece nada, né? Porque ninguém me obriga a casar, ninguém me obriga a casar com aquela pessoa. Foi uma escolha totalmente minha, né? Sim. E eu conheci a minha esposa justamente indo para a fundação dessa missão aí da Guiana Francesa. E ali nós fomos caminhando, né? E também diante da necessidade da comunidade, que ir para um outro lugar, a gente já estava namorando. E nós fomos casar, viemos a viver o casamento em 2015. Então foi toda uma experiência assim de me abandonar à vontade de Deus, né, de entender que Deus ele proveu o necessário, ia prover o necessário para os meus filhos que viriam. E eu, nesses 11 anos de casado, eu toco na providência divina que nunca nos deixou faltar nada. Moramos na Guiana, em Macapá, São Paulo e agora em Teresina. Em cada lugar nós vivíamos a pobreza própria daquele lugar, daquela missão, né? O estilo próprio, simples e moderado daquele lugar, né? Naquele lugar, sei lá, em Macapá, tínhamos aquele estilo de pobreza, né? Não tínhamos carros na missão, por exemplo, tudo tinha que ser a pé, uma bicicleta, tínhamos ali tudo dentro da dignidade própria daquele lugar, da cultura daquele lugar. Em São Paulo, nós tínhamos já uma administração de um carro na comunidade, né? Nós podíamos nos mover assim, toda a estrutura da cidade de São Paulo,
Aqui em Teresina, uma missão maior, então já temos possibilidades também de ter outras coisas em casa, né, com as crianças. Então eles vão experimentando e eu vou explicando isso para eles, né? Em cada lugar, Deus vai nos dando o necessário. Amanhã, quando a comunidade precisar de mim em outro lugar, precisar de nós em outro lugar, teremos o que Deus nos dará, né? Aquilo que Deus nos dará. Então vocês vivem um constante crescimento na confiança, né, em Exatamente. Deus, no chamado de Deus e no abandono também à vontade dele. Muito interessante, mas assim, você entrou no Shalom 2003 e a sua consagração à Nossa Senhora foi em que ano? Foi em 2001. Olha Foi. só, você se consagrou à Santíssima Virgem. E foi assim, intenso, sabe? Porque eu sou do Rio, interior do Rio, é uma cidade chamada Conceição de Macabu, no norte fluminense, próximo a Macaé, a gente tem lá a Bacia de Campos, né? A gente conhece mais por isso. E na época não tinha internet, essas coisas assim, estavam surgindo, né? Internet de escada, então foi por meio realmente da comunidade, comecei a caminhar em grupo, vi falar do Tratado Verdadeira Devoção, livrinho, aquela primeira ediçãozinha pequenininha, que eu tenho até hoje, esse livrinho todo rabiscado, todo bem... E foi muito difícil conseguir o livro, eu fui em algumas lojas católicas, aí em Macaé e tudo, e não achava. E tinha um tio que morava em São Paulo, que sempre ia lá visitar a minha avó, e eu pedi, tio, tenta aí, por favor, conseguir aí na Vozes, né, esse livrinho e tal. Ele foi lá na editora, tal, conseguiu para mim o livro. Nossa. E foi todo um trabalho para conseguir a xerox do caminho, né, da preparação. E fui fazendo esse caminho, né, sozinho, né, fui fazendo sozinho, a gente fazia sozinho mesmo, em casa, né, não tinha hoje essas oportunidades que nós temos de curso. E fiz depois da comunhão, como lá indica, né? Comunguei, silêncio, uma consagração privada minha com Nossa Senhora, com Jesus, através de Nossa Senhora. Fiz lá minha cartinha ali, assinei. Na época nem o padre, nem levei nem para o padre, né? Para ele assinar, como hoje tem o costume, né? Sim. E fiz ali a minha primeira. Aí renovei algumas vezes, até que eu tive um contato com o padre Letel, que é um padre francês, que pregou um dos retiros do Papa ainda, Bento XVI. Sim. E ele se especializou em Santa Teresinha e também no Tratado Verdadeira Devoção. E aí uma vez ele veio pregar em Fortaleza e ele disse, olha, você pode renovar todos os anos, mas você também não precisa renovar todos os anos. Você já se consagrou a Nossa Senhora. Então aquilo ali me deu um alívio de ver uma consagração mais filial realmente, né? Não tanto assim de eu tenho que todo ano fazer. Então até meio que assim todos os meus méritos são dela, né? Ela faz como ela quiser. E no sentido de permanência mesmo, né? Eu permaneço no coração imaculado de Maria e eu sou dela. E você percebe alguma ligação assim que essa consagração de alguma maneira pode ter lhe aberto um olhar mais profundo para você compreender um chamado para um carisma Shalom? Com certeza, sobretudo nesse período da preparação, é muito forte, né? A preparação, aqueles textos sobre o autoconhecimento, sobre a nossa pobreza. Então, eu me deparando com a minha pobreza, com a minha necessidade de Deus, do divino, minha necessidade de realmente passar por Maria para ser de Cristo. E na época, ainda com São João Paulo II, né? Ainda no papado, o lema dele, Totus Tuus, tudo aquilo ali me levava para Nossa Senhora, né? Me levava a me abrir realmente ao chamado. Foi ali que eu comecei a ficar mais devoto, a utilizar mais o terço, né, o rosário, e no caminho vocacional, o terço era minha quando eu não conseguia rezar muito bem, quando eu não conseguia aquele desejo de um vocacionado que fica querendo ouvir a voz de Deus de qualquer jeito, sinais, Senhor, será que é isso? Né? E ficava, Maria, me ajuda. Então a gente rezava muito terço, rosário. Então, com certeza, a Maria foi ela que me conduziu, né, assim, para dizer sim à minha vocação. E é bonito ver isso, porque no próprio tratado, o São Luís vai dizer que muitos críticos dizem que rezar o terço, rezar o rosário, realizar práticas devocionais à Nossa Senhora seriam de pessoas mais frágeis. Ele chega até a dizer assim, de afeminados, né? E, na verdade, você está fortalecendo a sua masculinidade, porque tudo que você faz com Nossa Senhora, ela sempre aponta para Jesus, né? Faça tudo o que Ele vos disser. Então, é uma maneira
amorosa, né, da Sim. Santíssima Virgem, de ir nos conduzindo para o nosso verdadeiro papel, e no caso dos homens, de serem verdadeiramente Ela deixou Jesus ser plenamente homem, homem, deixou São José ser homem, o homem da casa. Ela foi plenamente mulher, feminina. feminina, e deixou que o seu esposo, que o seu filho fosse plenamente homens. Não impediu, né, que Cristo fosse a cruz. E tem um ponto bíblico, né, alguns que falam dessa tradição judaica, né, que uma viúva poderia impedir, poderia ter alguma força em uma condenação do seu filho, por ser o seu filho único, né? E ela, em momento nenhum, assim, uma ilustração, né, para dizer que talvez ela pudesse, por um sentimento, por alguma coisa assim, impedir que aquilo acontecesse, né? Mas em momento nenhum Maria tentou convencer Jesus, como Pedro tentou, né? Sim. Enfim, de fazer o contrário, mas sempre esteve ali à disposição, unida a ele, visitando, estando com ele na sua missão. Então isso permitiu que eles fossem plenamente homens. Então, teologia do corpo, o Papa São João Paulo II falou também, logo no início, nas primeiras catequeses, ele chamou de teologia do sexo, né? E na época ali, no final dos anos 70, início dos anos 80, isso chocou bastante. Inclusive, um dos cardeais próximos a ele disse: santidade? O que é isso? Ninguém está entendendo nada que o senhor está dizendo. Porque o Papa São João Paulo II, apesar de ser um teólogo, ele era muito mais filósofo, né? Então, se nós lermos as catequeses, vamos ver a visão de homem personalista que ele traz, o valor da pessoa humana. Inclusive, até agora o Papa Leão está meditando, né, os documentos pós-conciliares, meditou a Lumen Gentium já um pouco, e alguns especialistas do concílio dizem que o Lumen Gentium, na época ainda Karol Wojtyła, né, como cardeal, diz que ele poderia ter assinado aquele documento, né, assim, ele tem muita cara dele, e realmente no pontificado dele ele utilizou muitas citações da Lumen Gentium. Então a preocupação dele, conta-se, né, os estudiosos, que ele já tinha um manuscrito, ele ia lançar um livro. Ele lançou nos anos 60, no início dos anos 60, um Amor e Responsabilidade para os jovens casais que ele acompanhava na Polônia. E ele já tinha um manuscrito, todo esse conteúdo praticamente pronto para lançar um primeiro livro, se ele não tivesse sido eleito Papa. Sim. E eleito Papa, uma vez eleito Papa, ele decidiu: não, isso aqui vai virar magistério, né? Eu vou começar por esse caminho aqui. E quando esse cardeal disse isso para ele, que não iria, as pessoas não estão entendendo o que o senhor está dizendo, ele disse: ainda não, mas um dia entenderão. É impressionante como esses 4 anos, né, que ele ficou falando, e deu uma pausa ali no atentado, né, em 81, que ele atentado no dia 13 de maio, né, e depois ele continuou, retomou, né, as catequeses, no intuito dele de mostrar que Cristo, que Deus, entrou na vida do homem pela porta mais sublime, que é a porta da teologia. Ele entrou pela encarnação. O corpo entra pela porta da teologia, ou seja, Deus vem na nossa vida, Deus adentra a carne do homem, e por isso agora nós estudamos Deus através do corpo. Deus não é mais uma ideia, Deus, a partir da encarnação, não é mais uma força, não é mais uma experiência espiritual somente, mas Deus agora é carne. Cristo se fez carne. Então, a partir daí, a sexualidade tem uma finalidade, um significado. O ser masculino, o dom de ser homem que eu recebi, ele fala muito essa linguagem, né? É um dom. O ser homem, o ser mulher, é um dom que eu recebi, é uma vocação que eu recebi e que eu sou chamado a respondê-la. E como qualquer outra vocação, tem os seus desafios, né, para poder responder a essa finalidade do ser homem, do ser plenamente mulher, do colaborar com a vida do mundo, sendo plenamente homem, plenamente mulher, mas existe uma vontade de Deus, né? Assim como eu não escolhi a mãe que eu tive, eu não escolhi o pai a mãe que eu tenho, minha mãe está viva, minha mãe que eu tenho, o pai que eu tenho, mas eu os acolho e eu sou grato a Deus por eles. Assim também eu acolho o dom do corpo que eu recebi, sou grato a Deus por ele, e a gente sabe que isso é todo um trabalho, né? E vivo e olho a minha vida a partir dessa perspectiva, né, do meu corpo, aquilo que o meu corpo me revela. Muito uma visão personalista que ele traz, né? O Papa São João Paulo II diz: o ato revela a pessoa, né? Nessa visão fenomenológica, assim, da fenomenologia, que foi um pouco a base da filosofia dele. Então, o corpo também revela a pessoa, para São João Paulo II. Né? O nosso corpo fala de Deus, né? Exato. E isso já coloca, já nos sacode Isso.
de toda essa ideologia que é colocada nos nossos tempos, de que talvez a gente nasceu num corpo errado, enquanto que, na verdade, o nosso corpo fala de Deus, né? Exato. E que, como São João Paulo II diz, o nosso sexo, o nosso corpo é um dom. E que talvez o que precise é eu me reconciliar Exatamente. com a vontade de Deus, me reconciliar de que eu sou amado por Deus e que por meio do sexo que Deus me deu, Deus quer falar algo comigo Exato. e que Deus conta comigo. A teologia do corpo, delícia, ela vai delícia. mexer muito com o que a gente vive sobre hoje. Até ele inicia, né, ele falando da origem do homem, ele divide, né, o homem histórico, que é o homem pecador, tal. o homem das origens, primeiramente, o homem histórico, e o homem redimido, que é o homem ressuscitado, né? E o homem das origens, ele trabalha muito bem ali a Gênesis, né, o livro do Gênesis, e esse Deus que se volta para si, diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, né? Para alguns judeus, né, na linha judaica, você acredita que ele falou aos anjos, né? Deus falou isso aos anjos, mas nós cremos que foi a Trindade. Agora façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, e o homem foi feito homem e mulher. No capítulo 2, né, do Gênesis, eu acho muito bonito esse momento, que é na solidão original, né? Uma das consequências da criação, né? O homem, Deus ele diz ali, não é bom que o homem esteja só, e faz passar todos os animais na frente do homem, o homem dá nome aos animais, ou seja, ganha autoridade sobre eles, mas ele se sente só. São João Paulo II explica porque ele não encontrou nenhuma daquelas criaturas ele poderia se dar, ou seja, viver a sua natureza divina, se entregar inteiramente, né? Porque o corpo não correspondia justamente. Sim. Então, ele vive um profundo torpor, e aí São João Paulo II fala uma coisa muito bonita também, que sempre quando, antes de uma grande aliança de Deus, na Bíblia, na palavra, existe um torpor, né? Antes da criação da mulher, ou seja, de terminar toda a criação, de Deus finalizar a criação, o homem vive um torpor. Antes da primeira aliança de Abraão, da circuncisão, Abraão vive um torpor. Antes da cruz, no Getsemane, os apóstolos vivem um torpor e não conseguem ficar de pé e dormem, né? Então sempre existe uma fraqueza do homem diante da preparação de uma grande ação divina. E aí quando Adão dorme e Deus tira da natureza dele a mulher, né, que não é uma ajudante, né, mas é esse Ezer, ou seja, esse socorro na Bíblia, vários salmos, nós vemos o Ezer, né, na tradução original, no Antigo Testamento, o socorro de Deus, o socorro de Deus. Então, a mulher, esses dias, uma vez eu vi uma dita teóloga feminista, né, muito pequena, a Bíblia é muito machista, reduzir a mulher a uma ajudante, a um socorro, a uma auxiliar, quando é um suporte, aquela que traz a humanidade ao homem, sabe? É o próprio socorro encarnado de Deus para a humanidade, né? E quando o homem vê a mulher, ele entende, agora eu sei quem eu sou. Agora sim, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Agora eu estou vendo para quem eu fui criado. Agora eu estou vendo como a minha natureza está completa, é total. Então, essa é a beleza da teologia do corpo. O homem revela à mulher quem é ela, sim, e a mulher revela ao homem quem ele é. Depois que a gente falava de Maria no início, né? Revelamos um ao outro, isso, o esposo e a esposa, mas também nas outras relações que nós temos, né? Eu aqui com você, a pessoa com quem você trabalha, né? As suas posturas como mulher revela aquele homem com quem você trabalha, quem é ele, a sua missão, a finalidade do seu corpo, da sua natureza. Então é muito profundo, é mais do que simplesmente biologia, né? Assim, a coisa naturalista. E infelizmente hoje a gente entrou em várias ideologias, né? E hoje é uma visão muito subjetiva da pessoa, e muito o que eu penso é a verdade, né? Então a verdade das coisas são muito relativizadas, né? E que, na verdade, aí olha que coisa linda que você disse. Diante da mulher, o feminino diante do masculino, ele não confunde. Na verdade, ele vai mostrar qual é a sua verdadeira identidade. É onde o homem se entende que realmente ele é homem diante do feminino, né? A palavra de Deus diz que todas as coisas estão justapostas, elas estão uma de frente para a outra, mas é falando de si.
E que a teologia do corpo, você falou da solidão original, aí São João Paulo II vai falando também da Nudez nudez original, original, exatamente. A comunhão original. e sempre na verdade, acho que o tempo que a gente vive hoje é tão confuso porque nós não queremos fazer esse mergulho de compreender como que as coisas eram desde o princípio, né? Que é esse convite que Jesus nos diz, mas no princípio exato. as coisas não eram assim. Isso. Então, essa visão de São João Paulo II de nos fazer olhar para a teologia do corpo é também esse voltar o olhar de compreender como é que as coisas eram efetivamente no princípio. Justamente Cristo, ele pela sua redenção, ele nos mostra, é possível homem, é possível mulher, que, claro, a sua vida não vai ser como um dia na glória e na ressurreição, ou na criação antes do pecado, mas agora, mais ainda, com o poder da minha redenção, mais ainda agora, o seu olhar pode ser sim purificado. Assim, é impressionante nós que vamos assim caminhando em Deus, né, lutando a cada dia, em vista de ser fiel ao Senhor, de ser fiel ao Senhor, sendo fiel aos outros também, nós vamos vendo a graça de Deus acontecendo na nossa carne, né? Assim, inclinações que nós tínhamos, tendências que nós tínhamos, né? E que hoje, nossa, não tenho mais. Mas se a gente começar a deixar que outras vozes ou tendências ou a nossa inteligência vá sendo convencida ou contaminada por outras coisas, a gente vai percebendo que essas coisas podem ir voltando, né? João Paulo II defendia muito que, em outros escritos deles, né, que o homem velho nunca morre, mas ele enfraquece, né? E eu não posso alimentar esse homem velho. Então, para dizer assim, que às vezes a pessoa hoje, nessa era de pornografia, né? A pessoa, mas eu não vou conseguir nunca me livrar disso. Acompanho homens, mulheres também, né? Infelizmente, muitas mulheres têm consumido muito pornografia. Jovens. Então, no Instagram eu recebo direct lá de jovens. E às vezes a pessoa fica totalmente sem esperança, né? Outro dia, uma pessoa, né, falou comigo no direct, estava desesperada porque não conseguia mais trabalhar, não conseguia mais se relacionar com ninguém, porque só pensava em consumir conteúdos eróticos, né? E realmente se tornou uma compulsão para ele, como acontece com muitas pessoas, infelizmente. E eu fui ali tentando ajudá-lo, mas era tão intenso que eu falei, olha, eu vou onde você mora? Eu vou ver se eu consigo alguém nessa cidade para te acompanhar pessoalmente, né? Você precisa de alguém que reze por você, que esteja, que te escute mais vezes, ao invés de uma ajuda terapêutica mesmo, né, diante, porque virou uma compulsão para você. Sim. Então, e essas pessoas ficam sem esperança. Ele falava até de por fim, né, a sua vida, pelo sofrimento que ele vivia. E então, mas a teologia do corpo é esse caminho de esperança, né, de dizer um sim a cada dia para Deus, um sim a cada dia para minha vocação primeira, a partir da sexualidade recebida, sem negá-la, mas a assumindo todos os dias, a partir das referências que eu tenho, as primeiras referências, né, José, Maria, Jesus, e as outras referências, os santos, né, que eu vou encontrando, as pessoas com quem eu convivo, que não são perfeitas, mas que têm nelas boas referências, que têm atributos que eu posso olhar, nossa, essa postura, porque quando uma postura é boa, aquilo tem um eco em nós, né? Sim. Nossa, poxa, eu quero ser um esposo igual esse cara aí, né? Eu quero crescer no meu amor esponsal para amar minha mulher igual esse cara aí ama dele. Nossa, que coisa linda, né? Então você aprende com outro. Poderíamos dizer que é um caminho de reconciliação, até consigo mesmo, porque muitas vezes as carências, as desordens, né, os vícios, eles advêm de um não conhecimento sobre si mesmo. Exato. E que muitas vezes também existe uma demonização do que seria o nosso corpo. E a teologia do corpo, ela vem trazer essa luz para a gente dizer assim, o corpo é tão santo que Cristo encarnou. Exatamente. Né? Deus encarnou para santificar também o nosso corpo e nos fazer unidade. Me responde uma coisa, Davi, porque pode ter pessoas que estão nos assistindo que não necessariamente sejam casadas. Nós temos vários públicos, tem os que estão namorando, tem pessoas que pretendem se casar, tem casados. A teologia do corpo, ela tem uma fala para cada um, para todos, independente do estado de vida que essas pessoas tenham ou venham a ter? Sem dúvida, sem dúvida. Como dizia, né, essas consequências das experiências originais, né, ele fala ali dessas 3 experiências originais, na nudez original,
o que toca muito os solteiros, né? Eu costumo falar muito disso para os solteiros quando falo para jovens, né? A experiência da nudez original, depois do pecado original, falo da experiência da vergonha original, justamente o Sim. contrário, né? A falsificação do olhar, que ele fala ali a partir de Mateus 5, 28, né? Todo aquele que olhar para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu o pecado com ela. Uhum. Então, muitas situações, é que eu falo do pecado, mas ele traz uma perspectiva muito de esperança, né? Então, com certeza alcança muito. Tem a meditação que ele faz, um anexo, né, que foi colocado ali também na Teologia do Corpo, as meditações que ele fez sobre o Cântico dos Cânticos, é perfeito, é maravilhoso, né? Quando ele fala, por exemplo, que antes, ali no Cântico 5, antes dele falar para a amada, minha noiva, ele fala minha irmã, noiva minha. Algumas vezes ele fala isso, chama ela de irmã, Irmã. no sentido de que antes dela ser aquela que eu escolhi para ser a minha noiva, a minha amada, ela vem da minha natureza. Ela está ligada a mim pela natureza que nós recebemos. É minha irmã, é do meu sangue, que é muito próprio da cultura semita, né? Eles se casavam, digamos assim, com irmãs, no sentido primas, né? Parentes próximos ali. Mas olhando para o olhar teológico, né? Essa pessoa com quem eu convivo, independentemente se vai ser a minha esposa ou se eu tenho a pretensão que ela seja ou não, seja minha colega de trabalho, minha colega de faculdade, a irmã da paróquia, é a minha irmã. Então, eu tenho um olhar de respeito por ela, tenho um olhar de admiração, eu admiro antes de qualquer coisa, eu louvo a Deus pela beleza física dela, né? Então, um caminho que eu costumo dar para os homens, né? Louve ao Senhor pela beleza daquela mulher que não é sua, não é sua. Uma vez eu pregando para namorados, né? Dizem, olha, perguntaram, Davi, quando o desejo vier, porque, olha, essa pessoa ainda não é sua. Vocês têm uma amizade mais profunda, né? Estão aprofundando a amizade, mas ela não é sua ainda, porque vocês ainda não contraíram o matrimônio. Então, não é bom, não é legítimo que você fique desejando, porque o desejo já é um ato, né? Como São João Paulo II Sim. explica nesse momento do olhar para desejar, né? Então, o desejo já é um ato, né? Esse interior. Então, olhe e louve. E quando o desejo vier, ali quando as coisas ficarem muito quentes, então vocês dão uma paradinha, né? Tenham sabedoria. Que ali é casa de Deus, né? Casa de Deus, É né? santuário do Senhor. É muito belo, Senhor, o desejo, mas muito santo. obrigado. Muito obrigado por essa beleza aqui que eu quero muito, mas ainda não é minha, né? Ainda não é meu. Então, vamos aguardar. Então, a teologia do corpo ajuda muito a essa questão de colocar tudo em ordem. Sim, Tudo no seu devido lugar, exatamente. para evitar exatamente estar dentro da virtude, porque quando se sai do campo da virtude, se entra exatamente no campo do vício. Isso. Aí entra a questão da pornografia, da confusão sobre qual é meu gênero, A identidade, da né? identidade, é por aí. E como o que isso lhe trouxe como missionário profundamente na sua alma? O estudo da teologia do corpo fez o Davi Araújo Sim. se entender que diz assim, aqui é um caminho de evangelização pelo qual eu tenho que passar? Olha, então, como eu dizia, né, eu comecei a estudar mais porque tive a oportunidade e porque me convinha, porque eu estava noivo, né, ia casar, falei, rapaz, aí eu comprei o livro, mandei para minha noiva, né, minha esposa hoje, e comprei um outro, comprei o livro de catequese, ganhei, na verdade, o pessoal viu meu interesse, me deram, comecei a estudar, né, lá no Instituto, e fui ficando assim admirado, né, cada vez mais admirado de conhecer aquilo ali. E ao mesmo tempo começou a vir justamente você vai estudando e aprendendo, você começa a ver a necessidade das pessoas de terem uma experiência também com aquela novidade, com aquela experiência com o Espírito Santo de Deus ou com os sacramentos da igreja. Você quer que quem você ama também tenha, mas também aquelas pessoas que você vai conhecer. Como missionário, foi sendo natural. Nossa, eu preciso fazer isso aqui conhecido, preciso transbordar isso aqui, né? E isso foi um ponto, e chegando no Brasil, voltando para o Brasil, vi que já existia, né, alguns cursos, teologia do corpo, algumas pessoas já faziam uma proposta assim. Falei, rapaz, eu acho que eu vou... E aí, quando eu cheguei em Macapá, foi a primeira missão que eu cheguei voltando da França,
E aí uma jovem da comunidade, uma missionária, falou: "Olha que você não cria um Instagram?" Eu falei: "Não, mas ocupa muito tempo." E eu: "Nossa, não tenho tempo para isso não." Ela: "Não, eu te ajudo." Aí nós começamos e fizemos umas atividades para os jovens, né? Na época da pandemia, fizemos um curso online para jovens, para trabalhar isso e tudo. E aí começamos também com o Instagram. E começou. Então as pessoas do Instagram começaram a procurar, comecei a falar de coisas atuais que acontecem, pegar mais por essa via, né? Aí no YouTube também comecei a gravar uns vídeos mais extensos, mas depois fui ficando sem tempo de gravar esses vídeos mais extensos, né? Tenho o desejo até de voltar, né? Fazer alguma coisa assim, porque tem temas que você tem que aprofundar um pouco mais, Com né? certeza. Mas uma coisa que me ajudou muito como pessoa, né, teologia do corpo, até do entendimento do meu carisma, é a dimensão do amor esponsal. Né? São João Paulo II, ele fala, a gente tem aquela noção do amor grego, de amor grego, né, que é um amor eros, que o Papa Bento XVI trabalhou na sua primeira encíclica, Deus Caritas Est, né, ali que ele falou do amor filia, o amor eros, o amor filia, o amor ágape. Né? São João Paulo II ele traz como os níveis de amor, né? O amor é um amor de agrado, que é esse primeiro amor, onde eu quero agradar, eu meio que finjo ser uma coisa para poder agradar o outro ficar agradado, ter esse prazer de estar comigo, né? O amor de concupiscência, que esse não é nem a concupiscência do pecado, mas a concupiscência de querer possuir o outro. A minha felicidade é o outro, né? Então o outro tem que ser meu, tem que estar comigo, tem que dar atenção para mim. Resumindo, bem resumido. O amor, e aí evolui para o amor de benevolência, que é quando eu já começo, eu quero o bem do outro. Né? Eu não me importo muito com os meus sacrifícios, mas eu quero o bem do outro, mas que o outro me deixe, me abandone, mas se for para a felicidade dele, que seja. Né? E o amor esponsal, né? Que é o amor, São João Paulo II fala, mas que é o amor dos cônjuges, né? De um para com o outro. Mas na linguagem da comunidade Shalom, nós temos o escrito do nosso fundador, dos anos 80, do início da comunidade, dos primeiros escritos, que é o amor esponsal. Do amor incondicional a Jesus Cristo. Um amor total, uma escolha total por ele. É um escrito muito antigo, que a gente reza muito com ele, tem muitas pregações sobre ele, e eu via muito nesse sentido assim, um amor incondicional a Jesus, fazer tudo por Jesus, mas eu não tinha, eu acredito, uma experiência com essa dimensão do dom de si, né? E eu fui entendendo isso a partir do amor humano, do amor esponsal, ensinado por São João Paulo II. Né? Eu me dou a ti e eu te recebo inteiramente. É dos termos que ele quis colocar no rito de matrimônio como Papa. Né? Eu me dou a ti e eu te recebo. Os casados podem escolher essa fórmula, né, se quiserem. E porque eu fui entendendo espiritualmente, né? Deus se dá inteiramente a mim. E eu o acolho inteiramente, se eu assim quiser, e aprendo a acolher dia após dia. E eu também aprendo a me dar inteiramente. Daí o casamento é assim, né? Você diz se dar ao outro, mas é no dia a dia que você... Porque o amor ágape, você dá a vida pelo outro e foi. É claro que para você dar a vida pelo outro, você tem todo o trabalho de uma vida inteira, né? Para você chegar a esse momento de dar a vida. Mas o amor esponsal, eu dou a minha vida pela minha esposa, eu dou a minha vida por Jesus, no caso da vida consagrada, todos os dias, sabe? Todos os dias eu me dou e eu recebo o outro, como o outro é capaz de se dar a mim naquele dia. Naquele dia ele vai estar bem, naquele dia Deus, né, no relacionamento com Deus, ele vai me pedir alguma coisa que talvez eu não queira muito, né? Vai me pedir para que eu esteja com uma certa pessoa ou que eu administre uma situação que eu não queira muito por amor a ele. E eu, por amor esponsal, eu acolho, sabe? Não, Senhor, eu te recebo hoje como você se dá a mim hoje, né? Então, essa dimensão do amor esponsal foi para mim uma grande novidade da visão de São João Paulo II na teologia do corpo. Né? A sociedade hoje é tão ferida, né? O povo de Deus, na maneira, os filhos de Deus, na maneira como se encontram, às vezes tem o coração tão ferido que a coisa que eles têm mais dificuldade de fazer é de se dar. Existe um medo tremendo de se dar. Na verdade, assim, quando a gente entra na questão da internet, às vezes das mídias sociais, tudo que a gente vai olhar são as pessoas geralmente pregando você sempre em primeiro lugar, sua felicidade, a sua felicidade, e aí a gente vai vendo que incutido em tudo aquilo ali está, na verdade, não um desejo de autoestima ou de autoproteção, mas na verdade um egoísmo velado.
e que o mundo tem sede de se redescobrir, que isso tudo pode acontecer pela teologia do corpo, né? Até no sentido esponsal, por exemplo, o ápice, né, do amor esponsal de um casal, que é o ato conjugal, é muito claro, né? Ali o homem, quando ele se dá à sua esposa, quando ele se dá inteiramente, sem nenhum anticoncepcional no meio, ele tem o risco de gerar uma vida, de dar a sua herança genética para aquela mulher que o recebe inteiramente, quando ela o recebe sem nenhum bloqueio, sem nenhum deal, sem nada, né? Ela diz, eu me arrisco em te receber inteiramente, né? E eu tomo o risco de procriar com você. Então o homem diz, eu me dou, eu sou o doador, eu me dou inteiramente a você, eu te recebo inteiramente, né? E juntos nós nos damos e recebemos um ao outro no dom dos corpos, né? E corremos o risco de gerar uma nova criatura com Deus, né? Para a glória de Deus. Então essa doação dos corpos que também foi muito, existe uma nuvem sobre isso, né? A separação, o que é amor, o que é sexo, né? O que é intimidade sexual e o que é procriação, né? A procriação você pode comprar hoje ou ir no banco de sêmen, né? E escolher, talvez. E você aqui na sexualidade você faz o que quiser com o seu corpo. E amor, você tem que escolher tem que encontrar uma pessoa muito perfeita, né? Ou alguém que realmente vai ter uma química muito grande e que nunca vai me ofender e que nunca vai me chamar de feio e que é difícil, é complicado, né? Não tem Uma como. concepção ilusória, né? Ilusória. Que na verdade não existe. Davi, eu tenho acompanhado seu Instagram, tenho assistido muitos vídeos e que beleza a maneira como você fala sobre família. E também me chama muita atenção a questão da masculinidade. Na Arca do Coração Imaculado nós já promovemos várias turmas de consagração à Nossa Senhora. E são turmas mistas, né? Para todos os gêneros. Tem que entrar na Arca do Coração de Maria todos. Adultos, crianças, idosos, todas as pessoas. Mas quando nós fazemos essas turmas mistas, nós observamos um universo feminino muito grande. E gerou uma certa inquietação de dizer assim, onde estão os homens? É porque eles não têm receio de se aproximar ou porque talvez aquele ambiente seja feminino demais e não vai ser tocado em nenhum assunto que diz mais respeito à minha pessoa. Mas essa questão da masculinidade, a gente vê pelo que você fala, pelas abordagens que você fala, existe hoje algo que precisa ser realmente resgatado. Existe um ataque sobrenatural porque nós estamos falando dentro de um ambiente de fé e a própria palavra de Deus diz que não é contra homens de carne e de sangue que nós estamos lutando contra as potestades do mal. E que essa questão da masculinidade, até porque Deus fala sobre que a autoridade dentro de uma família Deus deu para um homem, e isso muitas vezes choca as pessoas. Mas me fala aí dessa tua sede de dentro do seu apostolado, de você fazer essa abordagem para o público masculino. Foi algo muito natural, porque depois do casamento, nós nos casamos, nós já tínhamos um retiro de casais para pregar lá na Guiana. Eu falei, nossa, mas tem certeza, Vânia, você tem certeza? A gente acabou de casar, porque Davi, aqui eles têm uma necessidade muito grande, né? E aí, como eles sabem que nós somos da comunidade, eles querem. Então aí foi começando assim, e aí homens já casados há muito tempo vieram pedir para ser acompanhados, e eu me sentia muito humilhado diante dessas situações, né? E lá mesmo tinha na Guiana, né, pediram para fazer um curso para homens. Lá tinha já um pouco essa célula de terço dos homens, tinha uma outra comunidade católica que fazia retiro para homens, né? O Shalom tinha que fazer também alguma coisa para os homens. E aí nós começamos a fazer 3 noites, né, para homens, dentro dos valores masculinos, essas coisas, uma coisa mais ampla assim. E a partir dali isso que se despertou dentro de mim, né, um desejo assim de me aproximar mais do público masculino, de me aprofundar mais nisso. Aí veio junto com a teologia do corpo, toda essa dimensão, né?
foi diante da procura mesmo dos irmãos, né, assim, de ajuda, né, de desejo de ajuda. E isso me dá, meu Deus, eu preciso rezar, eu preciso me colocar cada vez mais em oração diante das minhas fraquezas, da minha pobreza, porque o Senhor está me confiando algo, né, está me confiando algo e eu preciso colaborar com isso. E para mim é uma verdadeira missão mesmo, assim, né? Sobretudo, fui descobrindo também um outro público de homens, que são os homens que têm a tendência homoafetiva, né? Homossexual, pessoas com essa tendência e que desejam ser fiéis a Deus e que podem ser santos, né? E aí eu fui lendo os documentos da igreja sobre isso, o catecismo, que o catecismo fala sobre isso. E aí pessoas foi abordando esses assuntos no Instagram e ficava, rapaz, vou abordar isso aqui, acho que eu vou fazer cair no vai Instagram. Ser cancelado. Aí eu falei, rapaz, eu falei na comunidade, eu vou falar um pouquinho aqui eu vou entrar nesse tema aqui de sexualidade, sobre a tendência homoafetiva, tudo bem, veja como na comunidade a gente tem muito cuidado de não ser agressivo, mas de ser realmente artífice, ministro da paz, assim, né? Porque às vezes quando você entra no embate, até nas redes sociais, querendo provar a verdade no preto no branco, você perde pessoas, né? Você perde pessoas no sentido, não porque é verdade, mas porque você foi agressivo, né? Mas Sim. quando você traz a verdade com caridade, com toda a clareza dela, mas com cuidado na linguagem, sim, com um acolhimento na linguagem, mais ou menos sem omitir nada da verdade. claro. Talvez Ela é inegociável. negociável, mas talvez ali naquele momento, naquele vídeo, não seja o melhor lugar para colocar aquilo. Talvez naquele ambiente não seja a melhor forma. Eu preciso olhar as pessoas que estão ali, eu preciso saber que pessoas vão ver esse vídeo aqui e eu quero ganhar essa pessoa e trabalhar essa pessoa depois, né? Então, esse público foi chegando também e foi vindo, né, esse desejo de me aproximar mais e de colaborar ainda mais, né, de ler mais sobre o assunto e de trabalhar com eles. Tudo tem uma pedagogia, né? Exato. E até Deus, quando diz assim, eu não vou te dar alimento sólido agora, eu vou te dar leite porque é o que você está conseguindo aqui nesse momento. Então, muitas vezes, esse discernimento de ver como vai fazer essa abordagem, o tom que você vai introduzir determinado assunto, também às vezes você introduzindo esse leite para ganhar mais almas para Jesus do que você espantar o rebanho, né? Que não é o que se pretende. E você vai nos ajudar nessa turma de consagração para homens. Mas eu queria que você trouxesse aí o seu ponto de vista. Por que um homem deve se consagrar a Nossa Senhora? Nossa, outro dia eu estava lendo um texto, né, sobre o novo homem, né, Jesus, o novo homem, Jesus ressuscitado. Jesus, ele escolheu ser de Maria, né, escolheu ser totalmente de Maria, escolheu ouvi-la. Né, uma vez um pastor na França me disse, escutei outro dia na Rádio Católica, dizendo que você pode pedir qualquer coisa a Maria, que o filho vai atender, mas eu não escuto tudo que minha mãe me diz, por exemplo, porque o Senhor é pecador. Né? O Cristo, ele era um homem acabado, perfeito, que tinha que reconstruir toda a vida do homem em profunda obediência. Por isso ele sabia que a mãe dele, pela mãe dele, se passava também um projeto divino, ele tinha consciência disso. Ele era o Verbo encarnado, a sabedoria encarnada. Então, Cristo, ele amou Maria. Isso já seria uma única condição, talvez. Né? Um homem deve se consagrar a Cristo através de Nossa Senhora, através da Virgem Maria, porque ele o fez, né? Porque Cristo o fez, porque São José o fez, né? Porque São José escolheu ser todo virgem junto com ela, porque ele entendeu que ali estava o projeto divino. Né? Na consagração de São José, quando fala disso da escolha da virgindade, né? Da escolha de José, se fala muito que como José, a decisão dele de repudiar Maria, de fugir escondido, né? De deixar Maria escondido, que eu gosto muito dessa definição, acredito muito que foi isso, né?
que ele disse, o mistério é muito grande para mim, né? Eu não sou digno. Só quando Deus foi a José, em sonho, né? Quando, por meio do anjo, disse, eu quero que você entre nesse mistério, receba Maria na sua casa. Ele recebeu Maria na sua casa. Então, homens, assim, se Jesus e José receberam Maria na casa deles, nós precisamos dessa referência feminina, precisamos da intercessão poderosa, da proteção de Maria como a nossa Senhora, né? Literalmente, né? Aquela que conduz a minha vida, aquela que atrai as graças do Senhor para mim. Que vai lhe ajudar. Exato. A você ser verdadeiramente feliz, porque nós só somos felizes quando realmente nós nos conhecemos, sabemos que estamos dentro de um projeto de Deus e que cada vez que a gente realiza algo em direção a Ele, o nosso coração só se alegra. Eu tenho certeza que dentro da sua vivência comunitária, dentro da sua vivência familiar, realizando o apostolado que você tem, você todo dia é como se você cantasse um trechinho daquela música. Minha vida tem sentido. Minha vida tem sentido. Então, esse caminho por Nossa Senhora é para realmente se descobrir o sentido de existir, de ser, para onde eu vou, onde Deus quer que eu chegue. E estamos juntos. Fora que ela ensinou a igreja nascente, né? Todo o caminho, ela foi aquela segurança para os primeiros. Ela que tinha experiência com o Espírito, que nós vamos em pouco tempo, né? Guardou a renovar, exatamente, guardou a fé, ensinou eles a viver pelo Espírito. Ela é mestra. Né? Ela é mestra. Então vamos nos consagrar Sim. a Nossa Senhora, e eu faço um convite para você. A nossa turma de consagração para homens, ela se encontra em andamento, mas outras virão. Não percam a oportunidade de se deixar conduzir por Nossa Senhora e de se conhecer melhor. Também a partir dessa visão de São João Paulo II, a partir da teologia do corpo. E eu queria que você deixasse uma mensagem para quem nos assiste. Uma mensagem de fé, de esperança, de busca pela verdade, e que a busca pela verdade ela passa também pela humildade. Exatamente. De que nós somos necessitados da graça. Isso. Então, convido vocês, né, a se abrirem à graça da humildade, né, como a Sara dizia, a verdade, né, vem pela humildade. Santa Teresa d'Ávila dizia que a humildade é como a dama do jogo de xadrez, né, que coloca o rei em xeque. O rei Jesus, ele não consegue se conter diante de uma pessoa cheia de humildade, ele se dá inteiramente. Ele se retém diante da soberba, mas diante da humildade, ele se dá inteiramente. Isso é um tempo de graça, não importa o tempo que você esteja vivendo na sua vida, eis o tempo da graça, eis o tempo favorável para que você receba o dom de Deus, receba o Espírito da verdade, né, que revelará a verdade plena, e ele revela tudo isso para que a nossa alegria seja perfeita. Avi, olha, tenho certeza que esse episódio vai marcar, vai lacrar e vai ser um marco mesmo desse retorno, né, que nós estamos fazendo com relação a essa missão de colocar as almas dentro do Imaculado Coração de Maria como um refúgio seguro. E que bom que você está sendo um desses pescadores bem efetivos e afetivos, como diz São Luís, para resgatar essas almas. Que Deus abençoe imensamente o seu ministério, o seu agir, o seu atuar dentro da comunidade, que seja muito fecundo, abençoe a sua família, o seu matrimônio, os seus filhos, e que por meio desse testemunho, né, porque o Espírito Santo diz assim, por que ele vem? Se não fosse para dar a luz, Deus não abriria o seu materno, né? Então, toda essa experiência de vida que ele teve com você é porque ele deseja que a partir do seu sim, muitas almas também se acheguem a ele. Amém. Muito obrigada pelo seu sim, pelo sim da sua família, por esse desapego, por esse desprendimento, por esse testemunho de ser de Nossa Senhora, de ser de São José, que demonstra uma ordenação na masculinidade, na virilidade. O mundo tem sede de testemunhas. Muito obrigada por você ser uma delas. Nada, que agradeço. Viva Cristo Rei, salve Maria Santíssima, até a próxima.